O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos aqui na Igreja Perpétuo Socorro, vocês que acompanham pelas redes sociais, a liturgia, as leituras da Palavra de Deus sempre são belas, mas tem dia que elas extrapolam. E quando vem todas juntas, a gente fica sem saber o que falar. Na verdade, tem muita coisa a dizer. Cada leitura dessa daria uma homilia. E daria um dia de pregação, de retiro e de oração. Mas nos pedem para ser breves, então temos que ser sintéticos. O que permeia essas 3 leituras, mais também o Salmo, podemos dizer que seria a figura do profeta e da profecia. O profeta, um personagem muito caro no povo de Israel, no mundo bíblico, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Mas em Jesus acontece uma grande modificação. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Para o Islã, Jesus Cristo é um profeta. Para muitos judeus, vê em Jesus um profeta. Nós cristãos não cremos que Jesus seja um profeta. Por quê? Profeta, como disse, é aquele que fala em nome de alguém. No caso, de Deus. Se eu chamo Jesus de profeta, eu diminuo a sua divindade. Ele não fala em nome de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele fala em nome do seu Pai, que também é Deus. Por isso, Jesus é muito mais do que um profeta. Mas o profeta teve o seu papel importantíssimo na história de Israel. Ele não era escolhido assim pela comunidade que elegia, que votava, que fazia um segundo escrutínio, terceiro escrutínio, e que tinha um voto a mais ou voto a menos, voltava tudo de novo. Não era dessa maneira que fazia-se um profeta. Não levava-se dias e horas de forma vergonhosa, não era dessa maneira. Pelo contrário, era escolhido pela voz de Deus. Deus suscitava no meio dos seus profetas. E em que momento surgiram os profetas?
quando o povo de Israel desviava-se do cumprimento dos mandamentos. Toda vez que o povo de Israel, o clã, as famílias começavam a viver diferente daquilo que Deus pedia, Deus, em vez de condenar, castigar aquele povo, suscitava no meio deles alguém para exortá-los, porque Deus faz de tudo para que o povo possa se salvar, para que o povo pudesse abrir os olhos e então compreender e arrepender e voltar do seu caminho. Por isso a missão de um profeta nunca foi fácil, porque na verdade ele estava ali para poder anunciar e denunciar: olha gente, está tudo bem aí, está legal, está gostoso, mas está errado, viu? Não é isso que Deus quer, você não está agradando a Deus. E ninguém gosta de ser apontado os seus erros. Por isso a vida de um profeta sempre é uma vida de cruz, de sofrimento, porque ele está aqui não para sair julgando as pessoas, mas para trazê-las à luz. E um desses profetas do Antigo Testamento refere-se à leitura primeira que ouvimos, que é Jeremias. Jeremias, e interessante que ele percebe, um dia a palavra foi dirigida a ele dizendo: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de sair do seio de sua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Jeremias tinha nesse momento cerca de 20 anos. Levou-se 20 anos para que Jeremias pudesse entender algo que foi semeado dele já em sua concepção. Isso para nós, meus irmãos, Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Antes de virmos ao mundo, termos consciência da vida, Deus já havia nos consagrado, nos chamado, para que nós também possamos ser profetas. Só que alguns levam 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, tem gente que morre no caixão, está lá percebendo ainda, talvez que na hora da hora H, está percebendo que Deus chamou para alguma coisa. Santa Teresinha, no Menino de Jesus, ela já aos 15 anos já sabia o que ela queria. E tem gente que chega aos 50 e não sabe nada da vida ainda. Mas por quê? Porque às vezes não ouviu a voz de Deus. E Jeremias então tenta a todo custo evitar e não assumir essa missão. Qual era a missão de Jeremias? Simples. Põe a roupa, Jeremias, põe um cinto, levanta e comunica-lhe o que eu vou te mandar. Tenha medo não, viu, Jeremias? Eu vou te fazer tremer na frente deles. Eu te formei, te fiz uma cidade fortificada de bronze. Só que você tem que fazer o quê? Anunciar ao mundo, começando na frente dos reis de Judá, os príncipes, os sacerdotes e o povo da terra. Pronto, todo mundo. A missão de Jeremias era só essa: pegar desde o presidente até o súdito, falar com todo mundo, dizer que todo mundo está errado. Só isso. Não é à toa que Jeremias foi perseguido, armaram ciladas, jogaram numa cisterna, ficou ali dias e momentos dificílimos. Sofreu o coitado do bichinho. Mas qual era o papel dele? Era o bem. Só que o povo tem dificuldade de ouvir aqueles que falam em nome de Deus. É muito mais fácil ouvir a voz do mundo, a voz de outros, do que a voz de Deus. Deus está falando, Deus está suscitando Jeremias, mostrando, mas o povo não ouve, tanto é que não ouviu. O povo não ouviu Jeremias, Jerusalém foi sitiada, Jerusalém tomada, os líderes principais da cidade, do povo de Israel, foram deportados, e Israel viveu o pior momento da sua história, 70 anos exilados. Castigo de Deus? Não, não ouviram a voz de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, meus irmãos, nós nos perdemos em nós mesmos. Nós nos tornamos a voz. Alguém vai ser referência. Se Deus não é referência, nós colocamos um outro. O ser humano tem, ou ele se coloca, ou coloca um personagem, um livro, um estudioso, a uma referência. Quando não é Deus, ele se torna. Ele procura alguém para guiá-lo. E aí, quando o ser humano é guiado pelo próprio ser humano, se perde.
E o papel dos profetas nada mais é do que exortar o povo: ei, acorda, vocês estão errados, ou vocês mudam. Ah, mas está gostoso. Mas esse gostoso aí não te leva. O profeta incomoda, muitas vezes. Chegando em Jesus Cristo, nós vemos também o papel do incômodo. Ao mesmo tempo ele é elogiado, gosto de suas palavras, mas quando ele toca nas feridas de um povo que não percebe, ele cita Eliseu e Elias, 2 profetas que também não encontraram dentro de Israel pessoas dignas, que estavam abertas à palavra de Deus, tiveram que agir fora. Está dizendo Jesus para eles: olha, assim como no tempo de Eliseu, como no tempo de Elias, também aqui, vocês não estão me ouvindo. Está vendo o que eu disse para vocês? Cumpre aqui hoje. Esse evangelho é a continuidade da semana passada. Eu vim para abrir, da vida, fazer enxergar os cegos, libertar os cativos, proclamar o ano da graça. Eu estou dizendo, eu vim aqui hoje para abrir. Hoje se cumpriu. Eu vou abrir os olhos de vocês. Eu vou libertar vocês das prisões de Jesus. Só que eles vão o quê? O que eles querem fazer? Jogá-lo num precipício. E por acaso eu estou preso? Por acaso eu estou cego? Quando nós nos afastamos de Deus e mergulhamos em nós mesmos, nós nos tornamos cegos, surdos e mudos. E por mais que se fale, não adianta, a pessoa não ouve. E aí vem a máxima: um profeta não é aceito em sua própria pátria. É difícil. Um exemplo concreto: a mãe fala para o filho: filho, não namora aquela menina. Ô filho, não faz isso. Ô filho, não faz aquilo. Muda de vida, muda isso. E a mãe fala. E o filho nada de ouvir. De repente o filho arranja uma namorada, uma rapariga. A rapariga fala uma vez para ele mudar. Ele muda. Ele chega em casa e fala: mãe, olha, mudei. Alguém me disse. Eu descobri que eu estava fazendo errado. Naquilo é o nascimento do ódio da nora e da sogra. Nasce ali, naquele exato momento. Mas filho, eu já te falei a vida inteira. Quantas vezes nós ouvimos coisas dentro de casa das pessoas mais próximas e nós não ouvimos? São pessoas às vezes de fora que falam as mesmas coisas. Por quê? Nós colocamos barreiras. As pessoas mais próximas, os santos de casa, aqueles que estão no nosso dia a dia, nós conhecemos os seus defeitos. E aí nós paramos os defeitos das pessoas, em vez de olhar aquilo que Deus pode falar através dela. Deus usa os defeituosos para se comunicar, só que nós queremos somente ouvir os de fora, e não conseguimos perceber os de dentro, e ficamos parados em seus defeitos. Por isso temos dificuldade, e quando nós não ouvimos a voz de Deus, meus irmãos, nós vamos nos perder. Então, em nome de Jesus, tenta abrir. Se um está falando, o outro está falando, se está repetindo, é porque tem realmente alguma coisa aí. Uma coisa é você com você e ter o entendimento da sua vida, outra coisa é o que as pessoas estão vendo de você, aquilo que você está demonstrando ser. Se todo mundo está dizendo a mesma coisa, então é verdade. É verdade. Mesmo que talvez não tenha prova concreta, mas todos estão dizendo, ali realmente há uma fumaça a fogo. Mas voltando à profecia, em Jesus, como eu disse, acontece uma revolução. No Antigo Testamento, os profetas eram suscitados. Em Jesus, após Jesus, algo novo acontece. Ao pedir que os discípulos batizem os seus, fazendo discípulos de Jesus, diz a carta de São Pedro, que todo batizado, todo cristão batizado, nas águas do batismo, eles se tornam sacerdotes, profetas e rei. Já não é mais uma questão carismática de escolha divina, um e outro, mas todos os cristãos se tornam profetas. E o profeta é aquele que fala em nome de. E como nós hoje devemos, o que é ser profeta no tempo de hoje? E aí eu vou para a terceira parte, que é a segunda leitura,
que para mim é o ápice das cartas paulinas. Vai dizer São Paulo: mesmo que você fale e seja cheios da profecia, mesmo que tenha o dom da profecia, nada adianta se não tiver a caridade. Pronto. Em Jesus, aquilo que é importante continua sendo de ser a boca de Deus, mas a boca de Deus não adianta nada se lhe faltar a essência, que é o amor. Eu posso saber as línguas dos homens, seja idiomas ou as culturas, eu posso saber a língua dos anjos, saber me comunicar no mundo espiritual, mas se não tiver amor, caridade, de nada adianta. Eu posso ter fé capaz de enfrentar todas as montanhas que aparecem na minha vida, se não tiver caridade. Eu posso doar os meus bens, abrir meu guarda-roupa, viver uma pessoa simples, humilde, dar tudo aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. E aí, meus irmãos, o que é o amor? Num tempo onde se relativiza-se tanto esta pequena palavra, eu, como cristão em construção, percebo cada vez mais, olhando por mim e para a sociedade a qual tenho contato, os cristãos estão longe da profecia, estão longe do amor. Nossas alegrias, nossas dores, todas estão relacionadas ao amor. Se fomos amados ou se não fomos amados. Uma sociedade se transforma, a maior profecia acontece no amor. Agora, como eu vou amar se não me amaram? Se não me ensinaram o caminho do amor? As doenças que vivemos em nossa sociedade, tudo isso, a raiz de todas elas, amor, ou a falta do amor. Por isso Deus suscita cristãos, profetas, para profetizarem o quê? Qual é a maior profecia? Amor. Amar. E o que é amar? E aí, para mim, na minha opinião, minha pouca cultura que tenho, nunca ouvi alguém explicar tão bem o amor como São Paulo. Uma coisa são histórias de amor, outra coisa é a definição dele. Diz São João que Deus é amor, e São Paulo vai especificar o que é esse amor. E aí começa, vamos cortar algumas pernas, mais uma vez. A caridade é paciente. Você é paciente? Sim ou não? O que mais cresce hoje é a impaciência, é a intolerância. Está vendo que não é possível, você pode gritar em nome de Deus, fazer milagres, milagres e sinais, mas se lhe faltar caridade, de nada adianta, gente. A paciência é o sinônimo, é o primeiro sinônimo, atributo e função do amor. Lembra que eu falo para vocês sempre, a primeira coisa que Jesus soprou com os apóstolos e disse aos apóstolos quando ele ressuscitou foi o quê? A paz esteja convosco. E os cristãos estavam como há 3 dias atrás havia assassinado Jesus, briga entre eles, traição entre eles, suicídio de um, estavam desesperados, a dor tomando conta deles. O que Jesus sobrou para eles? A paz. É pela paz que vai fazer de nós realmente vivermos essa paciência. Se você é impaciente, já começa no trânsito, coitado, misericórdia. Se você já no trânsito é impaciente, me desculpa, está deixando de profetizar. No relacionamento, a 2 e muito mais ainda, viver a paciência, ela é fundamental. É assim que nós exercitamos a caridade e a profecia. Só que as pessoas hoje estão o quê? Bateu, levou. Xingou, xinguei. O que for, já está, sabe? Ação e reação. Não é ação e reação. Isso pode ser a lei da física, não do relacionamento humano.
Tem gente que sai, é intempestivo na hora, reage de imediato. Coitado de você, não só de você, das pessoas que estão ao seu redor. Além de você sofrer, você causa uma desgraça junto às pessoas próximas a você. Por isso, eu brinco toda vez com vocês e digo, e repito, está nervoso? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, vinde Espírito. Por dentro parece uma bomba atômica, está explodindo. Gente, é o exercício. Esta é a maior profecia que podemos fazer. O amor é benigno, a caridade é benigna, ou seja, é bom. Não pode vir do amor mal. E aí hoje, infelizmente, estão se matando por amor. Eu casei com você, arranjei um relacionamento com você, você me traiu, está na moda isso agora, né? Você me traiu, ou por acaso não me quer mais, mato ela. E dizem que isso é do amor não pode vir mal. E aí as chantagens emocionais nos relacionamentos, isso não é amor não. Isso é posse, isso é paixão, isso é egoísmo, isso não é amor. E as pessoas entram, acham que isso é e ficam frustradas, angustiadas. Do amor, o amor é benigno, é bom. Meus irmãos, eu poderia aqui entrar em cada uma delas. Não é invejosa, é engraçado que ele fala dois atributos que são positivos, o que é, e depois ele começa dizendo o que não é. Não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Aí ele começa dizendo o que provoca, quem ama, o que faz, o que ele consegue viver e agir. Ele vai suportar, ele vai crer, vai desculpar e assim por diante. Quando nós aprendemos a amar no nosso dia a dia, nas nossas relações, nós faremos as maiores profecias deste mundo. E no tempo de hoje, as pessoas precisam aprender a amar. Estão confundindo prazeres com amor. Isto não é. E nós cristãos fomos revestidos de uma capacidade. Pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. E a profecia foi revestida em nós. Nós somos porta-vozes, nós temos condições. Quem não é cristão não tem a graça que nós temos. A capacidade superior de amar. Só que os cristãos estão se misturando, estão se paganizando, estão se perdendo. Por isso Jeremias é necessário, no tempo de hoje, exortar. Só que o povo prefere o comodismo da vida boa e não querem ouvir a voz de Deus. Ainda hoje querem matar os profetas. A igreja católica tem que renovar. Ei, muda. Que discurso antigo, velho. Tem que abrir os horizontes, modernizar a sua... Modernizar é o quê? É ser conforme a sua opção? A sua escolha? Se para poder ser moderno tem que ser aceito, prefiro continuar sendo rejeitado. A sociedade, ela quer aplausos para tudo que está sendo feito. O profeta não aplaude tudo, porque nem tudo ali está o amor. Podem ter prazeres, mas não amor. Que Deus nos ajude e que possamos ser hoje e sempre profetas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé.